acontecendo? Como é que é o nome daquela religião lá? Religião, Cuscuz. Tá parecendo. Eu tô usando touca. Tá frio pra porra. Tá muito frio. Olha ali o Opera House. Tá porra. Lito. Welcome to Sydney. Porra, mano! Tá muito frio! Tá gravando? Todo mundo filmando. Tá gravando? Tá gravando. Mentira, eles são... Mãe, te amo, tô com saudade. Muito saudade. Vou Não tá tão frio assim, colocar não. É só pra fazer drama. Hã? Vou colocar um tutupio. Tu viu? YouTube? Caralho. Ele não passa embaixo da Não.